bom dia, né? Mais uma vez, obrigado por vocês terem vindo. Hoje a gente vai falar sobre adubação orgânica, mas eu vou dar um foco em bocache, que é um dos produtos que usam na adubação orgânica. E eu sou até suspeito para falar porque eu fiz o trabalho de especialização baseado em bocache. Quando eu comecei a fazer a especialização, eu vi, né, nas aulas que bocache era muito bom, comprei a ideia e comecei a aplicar. E a gente começou a ter resultado bom. Só que em questões de estudo acadêmico não interessa você achar, né? Você tem que provar. E como a gente aplica bocache, a gente aplica adubo, granulado, foliar, faz de tudo, você não consegue falar qual que está fazendo bem e qual que é a quantidade que aquilo está favorecendo. Então eles exigem uma repetição, um teste, né, para você avaliar e comprovar aquilo. Eles chamam isso de hipótese. Hipótese é uma ideia que você tem de alguma coisa e ela pode ser ou não verdadeira. Para o estudo, isso tanto faz. Você pode ter uma ideia e aí você prova que ela não tem um resultado satisfatório, e aí eles falam, pô, obrigado pelo seu estudo, você provou que isso não dá certo, a gente vai focar em outra coisa. Agora, quando você estuda e aquilo dá certo, você provou que aquilo dá resultado, então todo mundo vai aplicar aquilo. Então a gente pode ter orgulho de falar que a gente fez um negócio que teve resultado significativo e teve o resultado. Eu vou falar um pouco mais para vocês entenderem detalhado, mas o resumo da história um dos benefícios do bocache é a liberação do fósforo no solo. Vocês têm que entender que o fósforo no solo, ele eu vou falar assim, insolúvel. Ele não fica disponível para a planta. Quando você faz uma adubação com fósforo, 90%, tem gente que fala 80%, mas na melhor das hipóteses, 90% fica fixado no solo, grudado no solo, e a planta só consegue pegar 10%. Então imagina que você joga 1 kg de adubo, 900 gramas é para o solo e 100 gramas fica para a planta. Então eu falo que eu adubo fósforo para o solo, não para a planta, porque ele capta tudo aquilo. E o bocache, na verdade não é o bocache, é os micro-organismos vivos, tem a capacidade de solubilizar isso que ficou preso no solo e dar para a planta. E um adubo que é insolúvel e que é orgânico é a farinha de osso. Farinha de osso, osso literal, de vaca. A galera moe e faz isso como adubação. Então ela é rica em cálcio e em fósforo. Só que a farinha de osso precisa entrar em decomposição para depois ser liberada para a planta. Há quanto tempo ela demora? Mano, anos e anos. Agora, falando de trabalho científico, o meu trabalho avaliou 5 meses. Então, em 5 meses, aonde eu só apliquei a farinha de osso, não aumentou nada a quantidade de fósforo. Por quê? Precisa anos para isso acontecer. E aonde a gente aplicou farinha de osso e bocache, aumentou e aumentou muito. Ou seja, o bocache, que é os micro-organismos, liberaram esse fósforo que estava na farinha do osso para a planta. Então, porra, velho, é fantástico. O solo, a terra, a poeira, qualquer coisa, ela é dividida em 3 partes de estudo, né? Que é a parte química, física e biológica. A química é praticamente aquela mega aula que a gente teve com o Emerson. Vocês viram o nível do cara, né? É de tirar o chapéu o que aquele cara entende que é fora da média. Então, que são os 17 elementos que a gente falou para vocês que existem, que são essenciais: nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, boro, cloro, cobre, ferro, manganês, níquel e zinco. Tá tudo na parede, por isso que eu acertei. Deixa eu virar assim. Então isso aí é a química. E puta, é muito complexo, dinâmico e tal. E que tem uma função enorme. E dessas 3 partes, o estudo da agronomia é muito maior nessa parte. Então a galera cientificamente se dedicou muito nisso. Então a gente tem bastante estudo, isso é muito legal. A parte física é se o solo é arenoso até argiloso.
Então você classifica esse solo por análise de solo, que vai de 0 a 70. Se tiver até 70 você classifica ele como arenoso, se for maior que 70 você classifica ele como argiloso. Isso vai interferir na forma de segurar esses elementos para disponibilizar para a planta. E a última, que é a biológica, e não menos importante que todas essas outras duas, é os micro-organismos que trabalham no solo e que potencializam a parte química para disponibilizar para a planta, e que é fundamental e que é a área que tem menos estudo hoje dentro da agronomia. E por isso que a gente conseguiu fazer o estudo com Bokashi, que é a parte biológica, e conseguiu provar que é de fato sim isso relevante, né? Esse aqui eu posso passar, ó lá, acertei também, né? Ó, menor que 70. Esse MMOL é milimols, é uma unidade de medida que sai na análise de solo. Depois vocês vão ter até exemplo aí para vocês verem. Então, no solo tem uma classificação que a gente chama que é CTC, que significa capacidade de troca catiônica, que são os nutrientes. E aí a gente chama de capacidade efetiva, que é tudo que está ligado menos o hidrogênio. Deixa eu tentar fazer isso aqui, ó. Imagina o seguinte, isso aqui é o solo, e aí tem os elementos ligados, e eu vou pôr o hidrogênio porque ele não conta na CTC efetiva. Aí você tem fósforo, você tem potássio, você tem o cobre, você tem manganês, tem todos os elementos aqui. Vocês lembram da primeira aula que eu falei que o hidrogênio, quando se liga no solo, ele não dá espaço para nenhum. Então, quando você faz análise de solo e vê a CTC efetiva, é tudo menos o hidrogênio. Por quê? O hidrogênio não vai dar espaço para outro. Então, ele já desconsidera o hidrogênio. Ele vai considerar o fósforo, potássio, todos os outros. Quando você olha o CTC potencial, ela inclui o raio do hidrogênio, porque você tem o potencial de tirar ele para dar espaço para outro. Entendeu? Não entendeu nada, né? Ou mais ou menos. Pensa assim, ó. Aqui é a Terra. O hidrogênio está ocupando esse espaço. Se eu não fizer a calagem, ele vai ficar aqui e ninguém tira. Então, ele é potencialmente retirado daqui, se você fizer a calagem. Se você não fizer, você não pode considerar ele, porque ele não vai sair. Por isso que tem essa divisão aqui. Eu estou falando esses negócios, lá na frente vocês vão entender melhor. Mas vocês precisam ter isso em mente, que na Terra, a Terra fixa os nutrientes, e que tem nutriente que ela gruda e não sai nem a pau, a não ser com a calagem e o cálcio. E tem outros que vão entrar e sair facilmente. É isso que eu quero que vocês entendam aqui por enquanto. E aí o raio do fósforo, que é o motivo do trabalho lá. O fósforo no solo existe em fases sólidas e líquidas, interagindo com óxidos de ferro, alumínio e cálcio. O que é isso? O fósforo, ele interage com um óxido que ninguém mais consegue converter isso, a não ser o grande micro-organismo, consegue converter isso. Então, aquilo lá que eu te falei que a gente aduba o fósforo para o solo, ele se fixa no solo e se fixa com esses óxidos. Então, não dá para a planta absorver, não dá. Não dá. Ao longo do tempo, ocorre uma mudança para formas não lábeis, aumentando a partícula do fósforo orgânico e favorecendo o processo biológico. Então, isso de ele se tornar um óxido favorece o micro-organismo para conseguir fazer essa conversão. Se não tiver fixado, ele não vai conseguir converter. E o fósforo mais o potássio são dois elementos responsáveis pela qualidade da flor e do fruto. Então, no trabalho, eu também queria ver se ia ter resultado na florada da Ixora, que foi a planta que a gente testou, aplicando fósforo ou não. E a gente vai ver mais para frente o que aconteceu. Aí está a relação de argila, de arenoso para argiloso, que o solo pode ser, aí que eu já tinha falado, né, menor que 70 milimols, pouco colóide, ele vai ser arenoso.
Maior que 70 milimols é muito colóide, ele vai ser argiloso, tá? Colóide, você imagina assim, um grão de areia. Ele é menor que um grão de areia. Então é uma mínima partícula do solo. A gente tem esse exemplo, boa, Luan. Ali é que o laser não está pegando pela claridade, mas tá vendo ali calagem do solo? A bolinha está significando o colóide, que é o grão de areia, que é o grão da terra. É uma partícula pequena do solo, a gente chama de colóide. É esse o nome. E ele tem uma carga elétrica, que é negativa. E atrai os elementos para se ligarem nele, tá vendo? Então no colóide tem hidrogênio, tem alumínio, tem o cálcio, que fixa para disponibilizar na planta. Então se você tem um solo com bastante colóide, ele tem bastante retenção. Se você tem um solo com pouco colóide, ele tem menos retenção, então a água vai drenar. Só que olha que interessante, tudo na vida é um equilíbrio. Se eu pego um solo com muito colóide, muita argila, ele tem uma capacidade de retenção de água e nutriente enorme. Porra, você vai falar, maravilhoso, esse é o nosso sonho, é? Não, não é. Por quê? Contrapartida, a raiz não tem força para se desenvolver, vira argila. O vaso que você faz lá de argila não é uma cola louca? Imagina como é que a planta tem força para crescer ali a raiz. Agora você vai para o outro lado, muito arenoso. Não tem colóide nenhum, não tem argila nenhuma. Ele fixa muito pouco nutriente. Só que a raiz, mano, cresce loucamente. Então o meio termo é o ideal. Nem muito argiloso, nem muito arenoso. As duas coisas são boas, mas as extremidades são ruins. Beleza? Pessoal, se for tendo dúvida, vai falando, a gente tá aqui, fala, boa. Gostei. Cadê o seu João? Então assim, num terreno argiloso, certo. Teoricamente você precisa adubar menos, porque ele retém mais, e há necessidade de adubar mais no Perfeito, exatamente. Argiloso. Arenoso, né? O arenoso, por quê? Campo de futebol não se planta mais em terra, vocês acreditam nisso? É areia. Embaixo ali do gramado é areia. Só que, o que os caras fazem? Uma mega adubação, eu ia falar um palavrão, uma mega adubação para compensar. Por quê? No solo arenoso, o nutriente vai embora, chove, não tem colóide para segurar, vai para o lençol freático. Só que em compensação você dá muita capacidade para a raiz se desenvolver. Então se você der um solo arenoso, muita raiz e jogar muito adubo, puta, aí você tem um resultado fantástico. Só que você tem que compensar na adubação. Agora, se é muito argiloso, você aduba menos porque está tudo ali retido, entendeu? É isso aí. É essa relação que vocês têm que ter. Qual tipo de areia que eles usam? É areia de construção ou tem outro tipo de areia? Não é uma areia muito específica, não. Eu acredito que é só na parte de construção que se você usar a areia da praia, o prédio cai, né? Teve um prédio em Santos. Foi Santos? No Rio também? Que cai. Mas acho que para essa questão não interfere tanto. Eu não vou te afirmar com certeza, que eu nunca li sobre será que pode usar a areia da... Mas aqui com certeza é a areia da obra. Não foram buscar lá em São Vicente para pôr no Itaquerão Stadium. A areia de obra normalmente é areia de rio, né? E faz diferença, né? Faz diferença. Porque acho que assim, a grande maioria das pessoas quando fala areia, imagina a areia da praia, né? Porque a areia de rio é menos comum. Mas faz diferença, principalmente para a construção. Beleza. Aí, ó, pessoal, análise de solo. Aqui é um quadro de vidro. Eu vou passar para vocês, toma cuidado. Se quebrar, eu mato quem quebrar. Mas beleza. Aí assim, ó, deixa primeiro com ela, né? Primeiras damas. E o que eu quero perguntar agora, ó, agora a gente vai entender aquele tal de CTC efetiva, CTC não sei o que não sei o que. Esses nomes, velho, eu nem me preocupo de vocês decorarem. Não interessa. Interessa vocês terem a ideia de como que o negócio funciona. Então assim, ó, essa análise de solo vai passar na mão de todo mundo, mas é exatamente essa aqui. Qual é o valor da CTC desse solo aqui? Tá dando para enxergar aí? Aqui, ó, é a seta maior, tá vendo? CTC. Boa. Então vamos por aqui, ó. 172. CTC, né?
CTC. Beleza. Aí ele fala aqui, ó. SB é soma de bases. SB, soma de bases. SB, soma de bases. 154. E a outra setinha que eu pus aqui é hidrogênio e tem um mais ali que é a L, alumínio. Alumínio, mano, não serve pra nada. O Rogério, o Emerson fala que alumínio só serve pra fazer panela. E tá certo. Então, hidrogênio mais alumínio, 18. Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui o slide para vocês. Não. Aqui. Não, mais um. CTC efetiva, tudo que está ligado, menos o alumínio, menos o hidrogênio. Aqui faltou alumínio. É hidrogênio mais alumínio. Então, essa soma de base, o que é? A CTC efetiva, que é tudo menos o alumínio e o hidrogênio. Embaixo é a CTC potencial, que na verdade é essa aqui, ó, é tudo. Aí aqui a gente vê na análise de solo. Ó, faz essa conta aqui pra mim. 154 mais 18. 72. 172. Tá certo. Tá certo. Quanto que é a CTC? Quanto que é a soma de base? 152. Não. 154. Quanto que é o alumínio? 18. Quanto que é a soma? 172. Quanto que é a CTC? Hã? 172. E quanto que é a soma? 172. Bateu, né? Então, por quê? A soma de base é tudo menos o hidrogênio e o alumínio. Quanto que saiu de hidrogênio e alumínio? 18. Se você somar os dois, então a CTC potencial, o potencial que esse solo me dá para eu tirar o alumínio e disponibilizar outros elementos para a planta é 18. Então, se o pH estiver baixo, eu tenho muito hidrogênio. A soma de base vai ser menor. O potencial que eu tiver para arrancar hidrogênio vai ser maior. Então, quando eu fizer a calagem, eu vou ter mais espaço livre, porque eu perdi muito espaço para o hidrogênio. Então, na análise de solo, quanto mais hidrogênio e alumínio você tiver, é horrível. Não é para ter. Isso aqui é para zerar, né? O ideal. E isso aqui é o que o solo realmente está podendo trabalhar. E isso aqui é o que está travado e que a gente tem a capacidade de fazer com a calagem. Certo? Então é isso que vocês têm que ter em mente, tá? É isso que a gente tem que ter em mente. E aí, falando se o solo é arenoso ou é argiloso, eu já falei para vocês que o 70 é o meio termo, não é? Menos que 70 é arenoso, mais que 70 é argiloso. Esse solo aqui é o quê? Argiloso. Cara, ó, vocês já têm capacidade de falar se um solo é arenoso ou argiloso muito mais tecnicamente do que muito paisagista, eletricista e agrônomo que tem aí, pedreiro. Entendeu? Então vocês estão lá trampando. Aí vem o zelador ou assim, fala: essa terra aqui é arenosa, muito arenosa. Fala: depende da análise de solo. Se for mais que 70, ele vai ser argiloso. Se for menos de 70, vai ser arenoso. Cara, vai ficar... Ele não vai entender nada. Aí você pega a análise de solo e fala assim: ó, aqui a análise de solo deu 172. Logo, esse solo é argiloso. Não sei explicar isso, porque o cara não vai entender nada, mas vocês precisam saber disso. Nessa descoberta só vai ter, só tem se fizer o análise. Exatamente. Ou se você for... Se você olhar, não dá muito pra... Oxi, nem como. Só se for Jesus Cristo. Mas hoje... Não, assim, eu tô brincando. Claro que com a experiência... na textura do solo... Porque se você molhar o barro... Exatamente. Pegar, você vai ter uma noção. Você tem uma noção. Se ele ligar muito, ele não está muito legal. Exatamente. Mas aí é muita análise de solo para você ter essa noção na mão, né? Claro que com experiência você tira, mas tecnicamente você fala: não, aí eu preciso de uma análise de solo. E aí a gente vai avaliar a CTC. Se a CTC for maior que 70... Mas, René, hoje, quantas análises de solo nós já fizemos aqui? Umas 572 mil. É uma prática normal. Quer dizer, a pólen não trabalha no achismo.
Mas esse ponto que o Valdir falou é legal, porque uma coisa é você responder na teoria e outra coisa é você responder na prática, né? Que aí é outro nível. Mas é isso, você pega uma areia e aperta na mão, e você pega um barro, você aperta na mão, ali você já sabe. Mas, cientificamente falando, depende disso aí, beleza? Então assim, a análise só tem um monte de... Oi? Boro que mostra aqui é o quê? Boro? O boro é um elemento essencial, que é esse aqui, 0,35, certo? Oi? Aí tá 17? Não, tô falando, é 0 dos 10. Ah, é isso, é um dos 17, exatamente. É um dos 17. Oi. Eu não lembrava dessa palavra. O do boro? Não lembrava. É um elemento. Foi falado na outra aula, né? Foi. Sim. Foi nessa aqui também. O Emerson também foi muito bom. Ó, vamos falar de novo. Tem 6 macronutrientes. E é macro porque a planta precisa em maior quantidade, não é porque é mais importante. Que é nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. 6. Esses, elas precisam em maior quantidade. E tem importância igual a todos. De micro tem boro, cloro, cobre, ferro, manganês, molibdênio, níquel, zinco e... e acabou. São 8. Tá? Esses não são tão importantes igual os outros 6. Importante pra caralho. Todos são muito importantes. Só que aqui ela precisa em quantidades mínimas. Por exemplo, nitrogênio, em 1 hectare, que são 10 mil metros quadrados, você aplica toneladas de nitrogênio. E boro, cobre, ferro, os micros, você aplica gramas. Então a dosagem é pequena, mas a importância é máxima. No qualquer, que não é o frasco pequeno, que não sei o que lá, né? Os pequenos frascos que estão os grandes. É mais ou menos. É isso. Então assim, a classificação macro e micro, que confunde muito a cabeça, é só por causa de quantidade, não é qualidade. Qualidade todos têm. Todos. E todos são essenciais. A palavra essencial, se faltar um dos 17 a planta morre. Por isso que é essencial. E aí tem benéfico que, tipo, se você der, dá um gás. Mas se não der, ela não morre. Que é a mesma coisa o Vitão. Ele toma proteína, creatina, ou não sei o que lá. Ele tá tomando um aditivo. Mas se ele não tomar, ele não vai morrer. Agora fica sem arroz e feijão, morreu. É o essencial, entendeu? Só que assim, o arroz e o feijão é mais importante que a lentilha e não sei o que. Não. Todos são importantes. Aí no caso, os que é micro é menos, os que é macro é mais quantidade. É isso aí. O que fala que é macro, você aduba mais. O que fala que é micro, você aduba menos. Só que são importantes pra caramba todos. Análise de solo é feita aqui? Não, tem laboratório que faz. Então a gente pega a amostra, manda pro laboratório e ele manda o resultado. Essa amostra aqui é da Cantareira. E é uma amostra afetiva, porque é a faculdade que eu estudei, é com o professor que me ensinou tudo isso, que é uma lenda para mim também. Ele só não está impresso porque a gente não conseguiu uma foto para fazer a caricatura dele. Mas ele chama Paulo, só para não dizer que é mentira. Paulo César Costa. Aí, Paulo César. Pensa num cara... Mas ainda existe o laboratório lá? Não existe mais. Acabou, né? Não, infelizmente, E lá é uma análise de solo, por exemplo, esse gráfico que ele mostra, o pH tá muito alto, 7. Aí, pessoal, mais um parâmetro pra gente ver. pH bom, pra mim, é entre 5,5 e 6,5. Esse é um pH bom. Tem aqui aquele gráfico ali, quando vai aumentando o pH, vai aumentando e diminuindo a disponibilidade de cada elemento. Por isso que o meio tempo é ideal. Então, vamos supor, se o pH estiver muito baixo, aqui eu precisava de várias análises de solo para mostrar para vocês, mas assim, pH baixo, hidrogênio e alumínio vai ser alto. A soma de base vai ser baixa, porque está ocupando o espaço delas. Se o pH estiver alto, significa que tem pouco hidrogênio, então a soma do hidrogênio e do alumínio vai ser baixa e a soma de base vai ser alta. Quando a soma de base estiver mais perto da CTC, que é o total, melhor. Significa que você tem mais troca aqui. Quando você tem muito hidrogênio, isso aqui diminui, então tem mais coisa travada do que livre, entendeu? Isso aqui é livre e isso aqui é travado. Isso aqui é livre e isso aqui é travado. Isso aqui é a soma dos dois. Porra, se é uma soma, se você aumentar esse, diminui esse.
Fechou? Agora vamos falar do bocashi. E para dar uma animada no forró, a gente vai dar uma... aí. Bom, então vamos logo, vai. Pra vocês entenderem. Deixa eu dar uma chacoalhada. Rapaz, ó. Um dia eu vou dar um gole nisso aqui. Não vai ser hoje, mas um dia eu vou dar um gole. E aí, ó, pessoal. Aquele galãozão ali que tá embaixo, eu tenho o maior orgulho de falar que eu ganhei do Emerson, que foi o cara que veio aqui. E esse bocashi, esse aqui, que é o que tá ali, ele que faz esse bocashi. E tem uma mulher que, infelizmente, ela já faleceu, mas é a prima Vese. Ela é referência máxima em questão de adubação orgânica. E ele me falou que aprendeu a produzir esse bocashi com ela. O bocashi você encontra no mercado de forma comercial, que a gente também tem ele aí e compra. E você tem uns macetes para trabalhar com ele. Você precisa ativar ele antes de usar, tá? E a gente vai fazer isso para vocês verem. Então, o comercial você pode ativar com açúcar e tem que ser cristal. Não pode ser o açúcar aquele branquinho, como é que chama o branco? Refinado, porque tem muita química. E essa química vai matar todos os seus micro-organismos. Isso aqui, ô Anderson, são micro-organismos vivos. É o nosso Yakult. Yakult, mano, por isso que eu falo que eu vou beber um dia. Inclusive hoje eu vou passar na minha pele. Na pele eu já passei, eu só não cheguei no próximo passo que é dar um gole. Não façam isso, hein, pessoal. Tá gravando aí, o cara nem mandou dar um gole, aí eu morri por perder. Tô falando que eu vou fazer, vocês vão fazer é problema de vocês. Tô falando pra não fazer. Então, ó. Então, ativação, né? Se deixar eu vou viajar lá na... Então assim, você precisa ativar ele. O que é isso? Colocar o açúcar mascavo. O açúcar mascavo sempre foi colocado desde 1910. Ativa ele, chacoalha, espera por 48 horas a 72 horas, 48 a 72 horas. Não veda ele, porque são micro-organismos vivos, eles precisam de oxigenação, ar. Então a gente recomenda que, depois de ativado, use ele durante os 15 dias. Então, ó, pessoal, vamos ativar esse aqui. Aí aqui, como esse bocashi... como esse bocashi aqui, ó, tá até escrito, Bocashi Emerson. Foi ele que me deu. Qual foi a orientação dele? Quando isso aqui chegar na metade, a gente dilui 2 kg de açúcar cristal em água e enche ele até o talo. Ativou. Espera 48 a 72 horas. Depois a gente vai utilizar ele. Só que chegou na metade na semana passada, a gente ia ativar. Eu até falei, mano, deixa pra gente ativar aqui pra vocês verem também. Porque fica mais fácil e quando a gente chegar lá no prédio aplicando os negócios, né? Você já vai saber o que é. Então, ó. Vem alguém aqui ajudar. Deixa eu... Acho que dá pra fazer. Aí eu ponho algum apoio. Dá, né? Dá. Então, ó, pessoal. Eu já deixei separado aqui. Isso aqui é a água, só que eu peguei do filtro, tá? Não é água da torneira, porque a água da torneira tem muito cloro. E cloro também é ruim para o micro-organismo. O Gabriel cansou de comprar aqueles galões de 20 litros de água, porque a gente só usa água tratada para lá. Como aqui eu não tenho lugar de venda perto, eu tenho o filtro, então eu peguei do filtro, tá? É só dica para não coisar. Então, não tem segredo, deixa eu pegar a tesoura aqui. São 2 quilos, cada pacotinho tem um, então não tem muito erro. É só pegar 2. Assim você nunca tinha ativado, né? Você sempre ativou com o ativador. Que dá na mesma. Então, ó, pessoal, pode pôr mesmo, é a Coca-Cola do... Pra fazer a Coca-Cola é desse jeito. Valeu. Então é doce mesmo, doce. Dá uma formigada aí. Aí você pega uma colher de pau, bem tecnológica, e chape. Chama. Aí vai deixar aberto e você tem que fazer. Vem ver aqui, vem ver de perto, meu amor.
Olha, ó o caldeirão da bruxa, ó. Deixa eu levantar pra você ver. É um balde com água. Água e açúcar. Água e açúcar. Se der uma aquecida, vira uma calda de... Vira. Por isso que eu falo que eu vou tomar um gole. Então, cara, é diluir ao máximo isso aqui. Já trouxe água, né? A avó fazia isso, né? Fazia isso, tomava um susto. Pra acalmar, né? Só tenta ver se não vai... Aí tá pela metade. Então, ó, A água aparece, né? Ah, é. Então chegou na metade, a gente precisa fazer isso. Vou completar com açúcar e água. Açúcar e água, gente. Qual é o segredo disso? Acho que tá no galão é só o bocacha. É só o bocacha, puro. Então assim, chegou na metade, você precisa fazer esse processo. Aí encheu, deu açúcar, deu alimento pra eles, vai ativar. Mas daqui a Aí pouco quando chegar na metade de novo, faz de novo, velho. Faz de novo, não eternamente. chega a diluir 100%? Não, se você se diluir, você perdeu o seu bocacha, aí já era. Chega uma hora que ele vai perder a eficácia. Não, pode ir. Não. Não? O que você tem que tomar cuidado é não contaminar ele. Aí você perdeu. Aí vai ter que ligar pro Emerson e falar, mano, me dá mais aí, não sei o que. Ou comprar ele comercialmente. Aí a questão da água. Se usar água de torneira, não tem um resultado esperado ou prejudica? Né? Prejudica. Você pode até matar toda a sua cepa. Aí já era. Porque é muito cloro. Já viu, às vezes, tem dia, aqui principalmente, você abre a turma, é branca a água. Curva, né? Branca. Aquilo é cloro puro, mano. Aí você preparar naquilo lá, já era. Aí... Nossa, PC não fez isso. Pode? Ah, então beleza. Olha o celular no idoso. Pode ir, né? Boa. Então, aí eu vou encher com mais água, porque tem que encher até o talo, tá, pessoal? Tem. Eu vou pôr... Hã? Qual é o volume desse talão? Não, né? Deve ser 20. Eu não sei quantos litros tem. E se jogar só água com cloro na planta, mata? Queima. Ah, você diz na hora de regar. Cara, ó, o cloro... Olha lá ele na parede. É um elemento essencial. Então, é bom. Mas, em quantidade elevada, é ruim. Tipo, a diferença do remédio pro veneno é a dose. Então, se você tomar muito, não importa se é cloro ou o que for, vai ser ruim. Então, quando você for molhar o jardim, se tiver aquela água muito branca, não é bom porque está muito concentrado. E o cloro é um micro, então é pouca quantidade. Dá uma olhada, você vai... depois nós terminamos de encher. Beleza. Não pode pôr aqui. Aí. Então, pessoal, ó, falta só um farelo de água aqui, mas completou, chacoalha. Nossa, esse cheiro, que cheiro gostoso, né? Ah, eu vou passar pra vocês cheirar, não esse aqui que é pesado, né? Olha, ouviu? Isso é gostoso, pessoal. Tá ouvindo? Tá quase. Ó. Tá ouvindo e já nem falar. Ó, passa. É o melaço da cana, velho. Dá uma cheirada. Não vai confundir com cachaça. Tchau. Só botar uma voz Mano, imagina isso com uma caipirinha. Imagina uma caipirinha. Um pouquinho de limão. Ah, o caldo já tá pronto. Eita! Não vai cuspir aí dentro, hein? Parece Dreyer. É boa, gostei, Sérgio, gostei. Então, o dia que eu for tomar, você topa tomar comigo?
Hã? O dia que eu for tomar, você topa tomar comigo junto? Pensa que é dreyer, ó, toma. Faz, pô. Na verdade, o melaço é pra tomar, bacana mesmo. E fazer o melaço demais. Não, rapaz. Acho que parece mesmo. Até a tampa é cheirosa. Tem o cheiro daquele doce lá no vodka, Miguel. É, rapadura. Rapadura, velho. Imagina, velho, se a gente achar gostoso, imagina a planta. Fala, uhul! Então, ó. Além de melhorar a disponibilidade de fósforo, intensifica a atividade microbiana no solo. Promove a reciclagem da matéria orgânica. Por quê? O micro-organismo se alimenta de matéria orgânica. Então, precisa ter matéria orgânica para ele se alimentar, e essa degradação da matéria orgânica que vão ser os elementos que vão... Tem tempo para poder aplicar o bocashi? Boa pergunta. O bocashi nunca se aplica no sol do sertão do Agreste. Quem é do Nordeste aqui? Ah, quase todos. Então, não, agora sério, se tiver muito sol, não é recomendado aplicar o bocashi. Por quê? Você aplicou um micro-organismo vivo, foliar, né? E aí o sol seca toda aquela água, mata o micro-organismo, você perdeu o produto. Então é sempre bom fazer a aplicação. Se teve uma boa chuva, aí você vai e aplica. Ou melhor ainda, vamos supor, eu estou aplicando agora, eu terminei de aplicar, São Pedro manda a chuva agora. Aí, vixe, você está no paraíso. O ideal é isso aí. Só que como a gente não sabe o dia de amanhã, é mais seguro você esperar chover, aí choveu. Aqui de manhã, dia que chuvoso, não sei o que, puta, choveu bastante. Hoje é dia bom de bocashi. É dia bom de bocashi. Então, isso aí é importantíssimo. Você tá naquele puta verão, uma semana de sol lascado, sem chuva, esquece. Não adianta. Quando você aplica o adubo mesmo em si, você não pode aplicar ele no solo seco. Exatamente, porque... Exatamente, porque ele vai diluir. E aí o inverso o granulado. Agora, o inverso também é negativo. Por exemplo, você vai aplicar algum produto para controlar praga ou isca de formiga. Aí choveu, lascou, perdeu tudo. Porque aí a chuva lava o seu produto. Agora aqui não. A gente está falando de natureza, coisas naturais, a chuva ajuda. René, ele é pulverizado e com que frequência que é feita essa aplicação? Então, o mundo dos ideais é se fizer semanalmente. Mas se fizer a cada 15 dias ou pelo menos uma vez por mês, você já vai estar na frente de muito jardim aí. Você vai estar numa qualidade... Gente, água é tudo. Eu tô falando dessas coisas, mas assim, antes de falar qualquer coisa, a água em primeiro lugar. A água é 70% do sucesso de tudo. Tanto é que, se você aplicar e não tiver chuva, mata. Então a água, assim, a água é Deus. Tá lá, a água é tudo. E depois vem as outras coisas. Um pouquinho de história, ele é originário do Japão, se adaptou aqui no Brasil, composto por água, extrato de levedura, compostos orgânicos e melaço de cana-de-açúcar. Olha aí o cheiro que a gente está sentindo. A água com açúcar é o melaço, né? Mas aí... na composição. Na composição. Esse água com açúcar é o ativador, que pode ser um produto comercial ou é água com açúcar. Mas a composição do bocashi na indústria para fabricar ou na fórmula mágica que o Emerson tem, é isso aí que ele usa. E claro que tem a porcentagem e tal, então cada um que coiseteia sabe como coisetear para o bocashi ficar bom, né? Tem a receita mágica dele lá, que isso aí eu não sei, mas eu sei que é bom e vale a pena. Então, pessoal, chega de perder dinheiro na sua adubação com fósforo. Por que eu falo isso? Eu não falei para vocês, você aplica 90% e fica no solo. Na melhor das hipóteses, 10% a planta absorve. E aí, se você não tiver esses micro-organismos para liberar para a planta, seu prejuízo vai ser muito maior ainda, então. Então, hoje você vai aprender com o veterinário do mato, que somos nós,
como aplicar o bocashi do jeito certo no seu jardim e evitar desperdícios. Testamos cientificamente e comprovamos que isso funciona. Então, pessoal, pode bater no peito e é com muito orgulho que a gente tem que falar. A gente testou cientificamente, apresentou um trabalho de conclusão numa pós-graduação e foi comprovado. Eu vou trazer o resultado aqui para vocês e vocês vão ver. Não é que assim, eu acho que o bocashi funciona. Acha como? Da onde? O que você fez para provar isso? Então é isso que a gente está vendo aqui. Nossa hipótese, aí lembra que eu falei, a hipótese é uma ideia que você tem sobre o que você está pensando fazer. Então, a hipótese que a aplicação conjunta da farinha de osso, que tem cálcio e principalmente o fósforo, meu foco aqui era o fósforo, e bocashi, então, se eu aplicar os dois, eu vou jogar a farinha de osso, que não é disponível para a planta, eu vou provar isso para vocês. Você pode jogar a farinha de osso, não resolveu nada, porque não está disponível. Aliás, daqui muitos anos você vai ter um resultado, mas agora não. E se eu jogar o bocashi, que diz que é o cara que libera para a planta, isso vai ter resultado ou não? Né? Então, farinha de osso e bocashi aumenta o conteúdo de fósforo disponível, beneficiando o desenvolvimento da minixora, porque eu plantei a minixora aqui como teste. No meu trabalho eu usei a minixora. O objetivo é avaliar a disponibilidade do fósforo no solo com diferentes compostos orgânicos com fonte de adubação, visando melhorar o cultivo. Então eu vou mostrar para vocês quais foram os tratamentos, o que a gente fez e como a gente fez para chegar nesse resultado aqui. Então eu peguei a terra que eu ia usar para fazer o trabalho, fiz o quê? Isso, análise de solo, pessoal. Sempre esse raio dessa análise de solo. Então, a análise de solo, para esse caso, eu fiz no IAC, que é Instituto de Agronomia de Campinas, aqui ó, no dia 26/5/2023. Então, eu fiz essa primeira análise de solo. Então, essa análise de solo é a nossa testemunha. Então, é isso aqui que eu tinha, certo? Então, em cima dessa terra, eu fiz o experimento. E os tratamentos são o que eu separo em repetições. Então, o primeiro tratamento é testemunha. Então, eu peguei a análise de solo, fiz, tenho o resultado e não vou aplicar nada nela. Eu vou deixar ela ali como parâmetro, certo? Então, você precisa ter a referência. Então, essa terra não se aduba, não faz nada. E aí eu coloco 8 vasinhos aqui, ó. 8 vasos. Vocês vão ver a foto. Planta a Ixora e não faz nada. Que é as empresas de manutenção aqui concorrentes. Chega e não faz nada, só limpa a folha, só água. No segundo, 8 vasos aqui, eu só apliquei o bocashi. Peguei a terra como é que estava, lá na terra tem fósforo travado, mas pode ser que aquela terra tenha muito, não tenha, e só apliquei o bocashi. Então vamos ver se só o bocashi ele consegue liberar o que tem nesse solo. Se for um solo com bastante fósforo travado, ele vai conseguir liberar muita coisa. Se for um solo que não tem fósforo, ele vai fazer o quê? Milagre? Vai transformar o fósforo? Não dá. O terceiro, eu só coloquei a farinha de osso. Só farinha de osso. Para quê? A farinha de osso não é altamente concentrada em fósforo? Se eu jogar ela, o fósforo tem que aumentar, não tem? Só que ele não é disponível. Então você vai jogar, mas infelizmente você jogou à toa, beleza? E no último, que era o que eu estava apostando com toda a fé no meu coração, que eu ia jogar a farinha de osso que tem o raio do fósforo, mas eu estou falando para você, você vai jogar a farinha de osso, ele tem fósforo, mas não vai resolver nada, porque ele é indisponível. E eu vou jogar o bocashi, que é o meu exército que vai liberar esse fósforo para a planta. Vamos ver se isso vai dar certo? Então entenderam, né? Testemunha, só bocashi, só farinha de osso e bocashi, os dois juntos. Beleza. E aí, depois de 5 meses, eu tive um tempo de 5 meses, dia 26/10, ó. Isso não é coincidência, 26/5 e 26/10. Então, 5 meses depois, eu peguei a terra de cada um e fiz a análise de solo para ver o que aconteceu. É desse jeito que você tem que provar cientificamente. Então, aí, ó, aqui a foto, ó, os vasos aqui, ó. Então, T1, testemunha. Peguei os vasinhos, plantei e não fiz nada. T2, só apliquei bocashi aqui durante 5 meses, sem parar. O T3, eu joguei a farinha de osso
e não fiz mais nenhuma aplicação de bocache. E aqui, eu joguei a farinha de osso e fiquei mandando a mesma quantidade de bocache que eu estava mandando no 2 aqui. Beleza? E essa e o que eu falei? O bocache vai disponibilizar o fósforo. Lá no começo eu falei que fósforo e potássio são responsáveis pela qualidade da flor e do fruto, certo? Minixora não dá fruto, mas dá flor. Dá pra ver que tem flor ou não dá? Deu diferença? Veterinário do mato. Olha lá. Bocache, farinha de osso. E aí aqui, isso aqui é só a imagem dos produtos que a gente usou, né? Pesei para fazer a calagem. Aqui é a farinha de osso, então eu estou mostrando aqui a concentração do fósforo e cálcio que tem. Então a farinha de osso tem sim cálcio, tem sim fósforo. Não é mentira, o produtor não está te vendendo e te enganando. É você que não sabe que esse fósforo vai estar indisponível para a planta. Então você tem a obrigação de fazer isso. Desativar ele. No osso tem? Tem. Só que ainda está... Imagina a natureza, um animal morre, tudo vai ser transformado. A natureza, é perfeita. É um negócio mágico. Então, o osso do animal que morreu lá na época do dinossauro, hoje está sendo liberado em forma de fósforo para a planta. Mas querer que o animal que morreu semana passada, a planta já absorve o fósforo que está no osso do animal, esquece. Esquece. E aí aqui nós fazendo as aplicações do bocache, pulverizando. Isso aí é a foto depois dos 6 meses, no dia exato que eu peguei as amostras para fazer a análise de solo e levar para o laboratório. E aí eu vou mostrar esse vídeo aqui rapidinho para vocês. Mano, é um cara coletando um nada da terra, colocando no microscópio e olhando. Pra vocês verem quantos bichinhos tem. Porque a gente tá aqui falando, micro-organismo, micro-organismo. Ninguém nem nunca viu, né? Então eu vou passar para vocês verem. Que coisa muito louca. High to fry. Então, eu vou deixar ele rodar 2 vezes para vocês verem. Mas ó, essa minhoquinha aqui é um micro-organismo. Quando a gente pega na terra, a gente não tá vendo, mas tá acontecendo, caralho. Acredita, Valdir? Ah, então tá bom. Um homem olhando bravo. Ele não tá botando fé, não. Tá botando. Nem dando risada eu sou bonito. Não. Eu não falei que você é lindo, eu falei que você é bravo. É diferente. Mas é um coração maravilhoso, eu sei. Ó a música. Ó lá. Ó o cara, ó o que ele pegou. Vocês viu ou não viu? Olha, velho. Então, esses bichos, velho, que existem, estão trabalhando no solo, a favor ou não da gente. Tem muito micro-organismo que é patógeno, que é praga, que atrapalha. Mas tem muito que é bom. E que ajuda... Lembra que eu falei? A parte biológica vai potencializar a parte química. A parte química a gente precisa jogar. Mas, tem muita coisa que tem que acontecer para aquele pó que você jogou lá funcionar. A farinha de osso é o exemplo. A farinha de osso, ela é maravilhosa? Ela é maravilhosa. Mas, se você não fizer tudo isso aí... Se não tiver o conhecimento, não adianta comprar. Conhecimento é tudo. Experiência é tudo. Repetição é tudo. Então, ó, pessoal... agora a gente põe em gráfico para visualizar melhor. E eu vou tentar ir um pouco mais rápido agora, é só para vocês verem. E não é querer se achar não, mas é o resultado, velho. É o resultado. É comprovado. Eu podia ter feito tudo, ó, pros professores e na área acadêmica, eu podia ter feito tudo isso e ter no resultado falado, olha, de fato eu fiquei lá 5 meses aplicando o bocache na farinha de osso e na análise de solo não teve resultado. Talvez 5 meses foi pouco, vamos testar em 1 ano? Mas eu estou provando aqui para vocês que querem estudar isso, 5 meses foi pouco, beleza? Tenta mais. Aí já é uma referência para o próximo. Ele não vai se lascar durante 5 meses porque já viu que eu não consegui. Agora aqui a gente conseguiu. Então, aqui está falando aqui, ó, fósforo em miligramas por decímetro cúbico. Isso aqui é unidade de medida. O T1 é a testemunha, não é? Então, quando a gente fez a análise só, deu 23,6. O segundo...
era onde a gente tinha colocado só o bocashi. Ficou 23,9. Aumentou 0,6. Então, o que aconteceu? Naquele solo tinha fósforo indisponível e ele conseguiu aumentar 0,3. Que é pouco, mas aumentou. Só que para a área acadêmica isso se chama resultado não significativo. Tipo, parabéns, você aumentou, mas 0,3. Agora aqui, eu joguei só a farinha de osso. A farinha de osso não tá cheia de fósforo lá? Pô, tá, Renê, mas não aumentou. Por quê? Demora e demora muito, velho. Agora olha o fósforo com... Cara, foi para 38,3, velho. É aumento pra caramba. Ó, da testemunha pro coiso, Mário, você que é bom das contas aí, quanto que é? 17. Aumentou quase 17 miligramas por decímetro cúbico. Então foi um puta resultado. Por causa do bocashi. Na verdade, os dois juntos, né? Eu joguei a farinha de osso, então assim, eu falei pra planta, ó, eu vou te dar o fósforo que é uma fonte, beleza? Ela falou, nossa... Como você é gentil, muito obrigado, mas esse fósforo eu não consigo comer. Você consegue me ajudar de mais alguma forma? Eu falei, claro, meu amor, eu vou jogar bocashi pra você. Ela falou, nossa! Aí o bocashi, e toma. Ela falou, ixi, e deu aquelas flores que deu. Tá? Aí tem batatinha frita, salada. Tudo. Tem tudo, né? E aí, para nossa surpresa, e uma surpresa muito positiva, porque quando você faz o trabalho, você tem uma hipótese que na minha cabeça era o fósforo. Só que teve outros elementos que também se beneficiaram com isso. Então eu pude concluir que além do fósforo, o cálcio aumentou absurdamente. Então olha a testemunha aqui, tinha 38. Com a aplicação só do bocashi, o bocashi conseguiu pegar o fósforo do solo e aumentar pra caramba. Aonde eu apliquei só o cálcio, o que eu falei que o cálcio tem? O osso tem cálcio e fósforo. Só que o cálcio conseguiu já ser disponibilizado, já conseguiu aumentar lá na análise de solo. Então subiu também. E aonde eu apliquei o cálcio mais a farinha, o bocashi, farinha de osso mais o bocashi, aumentou mais ainda, foi o máximo, foi 17,9. Então, cara, essa diferença, olha, é muita diferença. Agora pra ver, né, da farinha de osso que tem um cálcio, né, o outro bocashi deu mais do que... Exatamente. Já na farinha de osso ele já... Claro, já automaticamente. Sim, porque a farinha... É isso, gente. A farinha não é mentira. A gente tá provando por A mais B. Farinha de osso tem cálcio? Tem. Provado. Tem fósforo? Tem. Só que esse elemento, ele precisa do raio do bocashi para se disponibilizar. Mas o cálcio ele já se ativa quase sozinho, né? É porque o cálcio aponta na análise de solo. E o outro elemento que também foi muito... Teve um resultado bom, porque, gente, eu fiz olhando o fósforo, mas na hora que me entrega a análise de solo, eu olho tudo, né? Aí o magnésio também, milimols por decímetro cúbico, também subiu nos tratamentos, em comparação à testemunha, em comparação ao que só colocou farinha de osso, em comparação o que só fez o bocashi, em comparação ao que fez os dois. De qualquer forma, o tratamento que você usou, os dois, é o melhor. Então, o que é melhor você fazer? Jogar os dois. Jogar os dois. Então, a conclusão do trabalho é essa que a gente viu. A farinha de osso e bocashi, que é o T4, aumentou a quantidade de fósforo disponibilizado no solo, principalmente em relação à testemunha, que é a terra que não teve nenhum tratamento. Tá? E em 5 meses, esse trabalho foi num período de 5 meses, constatamos que a diferença do fósforo do T4 para o T1 foi de 14,7. Teve esse aumento de 14,7. É bastante coisa. Aí aqui é 2 áudios, eu não sei se tem como acelerar ele, mas acho que não foi muito longo porque eu cortei. Que depois que eu apresentei esses resultados, você tem a conclusão, são 2 caras me avaliando, e que vão dar a nota para ver se eu passei ou não e vão falar sobre o trabalho. Então eu vou passar o áudio rapidinho só para vocês verem quais que foram as conclusões dos caras que são professores e estavam avaliando o resultado lá. Eu acho que... Gostei muito. A sua monografia, uma das poucas, desde segunda-feira que estou nesse processo de... Quando eu não estou em aula, eu estou em banca de monografia aqui. Esse semestre eu tenho 2 disciplinas de graduação e 2 de pós. Eu estou numa semana assim que eu falei, isso aqui eu falei em aula, mas foi na PG, na graduação, foi na monografia.
Estou até sonhando, eu deito à noite, eu fico vendo número, tela de computador, conceito, que é nível crítico, que é critério de essencialidade, fica passando na minha cabeça. Né? Sim, sim. Mas a tua foi uma das poucas que trouxe uma hipótese bem clara. E muitas monografias falam, se você colocasse hipótese, definisse hipótese de uma maneira mais clara, as tuas conclusões não seriam meras repetições de resultado. Então você responderia as tuas hipóteses, né? Aceitando ou refutando as hipóteses, né? Sim, então, sim. parabéns por deixar muito clara no final da introdução. Parabéns pela conquista desse 9, pelo conjunto da obra. A gente demorou um pouquinho e a gente estava deliberando. Falou assim, puxa vida, se ele tivesse colocado os erros, os desvios e tal, essas coisas, eram 10 aqui tranquilamente, tá? Mas é chatice de avaliadores. Parabéns pela nota 9, é um trabalho muito bonito, tá? E, enfim, pense e reflita no que foi discutido aqui, tá? Desejo muito sucesso aí na sua trajetória. Toma a liberdade de nos colocar à disposição para o que você precisar de todos nós. E toma a liberdade também, em nome de toda a equipe Soloagro, de agradecê-lo por ter escolhido esse programa, essa especialização, né, essa pós-graduação lá do Censo conosco. Espero que que as suas expectativas tenham sido atendidas com esse curso. Parabéns por finalizar esse ciclo, né? Quase 2 anos de aulas, depois montando experimento, escrevendo monografia, tá? Espero que o curso tenha sido efetivo em trazer mais conhecimento, agregar mais conhecimento, reciclar, renovar outros, tá? Que ele tenha sido efetivo. Eu vou passar a palavra para vocês, para que logo em seguida a gente possa então finalizar essa defesa. Parabéns e muito sucesso, meu jovem. Obrigado, muito obrigado. E agora pode respirar, né? Parabéns, dizer para você que 9 não é para qualquer um. Você realmente fez um trabalho muito bom, né? Que isso aí sirva de... não para você relaxar, viu? Sim. Nós temos outros cursos maravilhosos aqui na Soloagro, inclusive tem um que contempla essa parte de biologia do solo, que eu mesma tô doida para fazer. Vou até depois pedir a bolsa lá para as meninas. Mas assim, fantástico, sabe? Fantástico ver como você teve essa capacidade de associar, né, esses nossos temas aqui da agricultura, de se reciclar, né, de trazer de novo esses conhecimentos e implantar, usar o que você aprendeu no seu dia a dia, né? Isso aí é mais lindo ainda, né? Acho que assim, a gente só tem a agradecer a sua presença, né? E sempre espere mais, e sempre corra atrás, e sempre dê o seu melhor. Então, beleza. Aí, pessoal, para finalizar, além do bocashi, que eu falei que ia ser o foco, como a gente está falando sobre adubação orgânica, eu vou falar sobre outras coisas que também são orgânicas e que a gente faz junto para potencializar. A gente está vendo que nada é único e nada é mágica. É o conjunto da aplicação toda que faz o negócio dar certo. Não é só aquilo que o Emerson falou, da parte química. Aquilo é importantíssimo, mas não é só aquilo. Não é só a questão do solo ser arenoso ou argiloso, que agora que eu vou falar do ácido úmico, só que dá um coice no solo que aumenta ele pra caramba. Tem até um experimento legal, depois eu vou tentar fazer para vocês verem. Como que esse ácido úmico ele aumenta a capacidade de absorver a água para disponibilizar da planta. Isso aqui é mágico. E também os micro-organismos fazendo toda essa função que a gente fez. Bom, então ácido úmico e fúvico nada mais é que esse produto aqui que a gente aplica, é a degradação da matéria orgânica. Então isso aqui é o suprassumo, ácido úmico e fúvico, né? Isso aqui também quando dilui fica uma cor linda. Que é a rocha origem disso aqui, a gente chama de leonardita, que é uma rocha que tem... Lembra aí que a gente estava falando de CTC, né? Até 70 é isso, até argiloso, mais que 70, arenoso, menos que 70. Isso aqui é um coice no solo, isso aqui é 2000, isso aqui é um negócio mágico. Ele aumenta a capacidade de retenção e disponibilidade para a planta de um jeito fantástico e não impede o desenvolvimento da raiz, porque quando ele é argiloso, vira uma argila, vira uma pedra, né? Então imagina se eu tenho uma CTC 2000 na argila, é uma parede.
E isso aqui faz com que melhore muito, tá? Que a gente utiliza também. Aí, ó, origem leonardita, 2.000 milimols por decímetro cúbico. Cara, por decímetro cúbico não, 2 milimols. Mas isso é aplicado quando, René? Diluído. Com que frequência? Na mesma frequência. Ah, tá. Já aproveita e faz. Na agricultura, a gente faz a aplicação com trator, né? Então, pô, para você ligar o trator, o diesel, perder o tempo do cara que está na máquina, ou até mesmo você que está dirigindo, quanto mais coisa você fizer numa vezada só, a gente fala vezada, melhor, né? Então, você consegue colocar coisas juntos para já ir matando vários problemas numa vezada só. Você não vai pôr um produto químico aqui, porque aí você vai matar o seu micro-organismo. Mas o que não for químico, você consegue pôr junto. Então, ácido úmico e fúlvico, é isso. Micorrizas. Cara, isso é mágico. Só que, infelizmente, ou eu estou desatualizado, não existe produto comercial para você comprar e aplicar. Mas o que ela faz? São fungos que já foram estudados e comprovados do mesmo jeito que a gente fez esse trabalho, que ele tem ele constrói como se fosse, sabe aquele pozinho branco que fica quando embolora tudo? Aquilo consegue trabalhar como se fosse a ampliação do sistema radicular da planta e ela consegue absorver mais nutriente. Então imagina, nem é a raiz da planta, só que a micorriza está trabalhando como se fosse raiz e mandando nutriente para a planta numa maior superfície. Então micorriza, é muito bom e é um fungo, que é um dos micro-organismos que trabalha em favor da gente. Extrato de alga, isso a gente aplica. Ela é extrato de alga, literalmente, contém traços de hormônios vegetais. Não é que ela é um hormônio, não é que ela produz o hormônio. Eu lembro que na aula do Emerson ele até falou que é como se você pedisse para uma samambaia produzir leite para ajudar a vaca. Eu não sei se vocês lembram que ele falou isso, mas ele estava falando disso, do extrato de alga. A alga produz hormônio para a planta, velho. Só caralho, como assim? E ela nem é planta, entendeu? Esse exemplo que ele deu, fala para a samambaia produzir leite para ajudar a vaca. É isso que ela faz e é isso que a gente coloca junto com o produto. E aí, como são traços de hormônios vegetais, é óbvio que ela vai ajudar no enraizamento e na brotação. Que a gente tem o GH, que é o hormônio de crescimento. A planta tem os hormônios dela. E o extrato de alga ajuda a produzir para fazer isso. Tricoderma. Também são fungos benéficos e que tem comercialmente. E ele trabalha como se fosse um fungicida. É um fungo que ataca outro fungo. E esse outro fungo que ele ataca é fungo que contamina as plantas. Então você está fazendo uma aplicação orgânica, natural, né? E que o próprio fungo que você aplica vai trabalhar em favor da planta, tá? Que são as tricodermas. Tricodermas têm essa função. Eu estou indo bem rápido, velho, que é só para pincelar para vocês saberem que existe e saber que a gente faz e que dá resultado. Agora vem. Azospirillum. Azospirillum são bactérias que trabalham também ao nosso favor e elas são fixadoras de nitrogênio. Mano, olha o que isso aqui faz. Essa bactéria, aqui no ar que a gente está respirando, tem nitrogênio. Só que é o nitrogênio atmosférico. Da mesma forma do fósforo, esse nitrogênio atmosférico a planta não consegue absorver. Ela não consegue, é N2. Esse azospirillum consegue transformar o nitrogênio atmosférico em NH4, que é a forma que a planta absorve. Então, quando você aplica isso, já foi comprovado que você economiza 15% da sua aplicação de nitrogênio, porque a bactéria já vai fazer isso para vocês. E aí, se vocês quiserem dar uma cheirada, isso aqui é fedido pra caramba. Eu nem sei se eu faço isso com vocês. Deixa eu ver se é esse aqui. É esse mesmo, né? Esse é bravo. É ele. Tanto que aí, pessoal, aí dicas... Então, isso, olha, isso tudo é experiência, né? Essa dose aqui que a gente está aplicando, ó, chegou alguém cedo. Pior que o peixe ainda. Não sei, né? Não sei. O peixe. Veja, tire suas conclusões. Pior que o peixe não é não. Não. Então, ó,
tinha um produto que a gente comprou que era cheio de aminoácido, que era a degradação de peixe em decomposição. Isso é muito bom. Só que, mano, é muito fedido. Então a gente aplicou e aí você acaba tendo problema com o cliente, porque, porra, você deixa um fedor. Então, esse azospirillum é muito bom. Isso é usado muito na produção de soja, mas muito. Quer que eu passe o bocache de novo para dar uma limpada? Então, assim, na prática, a gente vai parar de usar o azospirillum, que é essa bactéria, infelizmente por conta do cheiro. Mas se for pensar tecnicamente, né? Fedendo já vi também? Cara, quando pulveriza, dá uma quebrada no ambiente, entendeu? O ambiente fica mais pesado, tá? Não sei o quê. Aí às vezes tá passando uma moça que tá indo pra um evento. Ai, que fedor é esse, rapaz? Ou pior, já pensou, você tá fazendo a aplicação e na deriva no vento, aí vai pro cara que... Aquele lá que não é pulveriza, ele pede mais que esse. Tem fedidos e cheirosos. O bocache também tá usando. Poxa, Gabriel, você tava no laço, filho. Era no jardineiro, era no coisa, tudo. Mas, né? Sim, não era, meu? Não, eu falo assim, o outro bocache. Pensa até que é a bota do carro, né? Veterinário do mato... Esse negócio aqui nós acabamos de tirar, isso aí? Hã? Esse negócio aqui nós acabamos de tirar. Não, esse aqui, ó. Esse é colocação desse com uns outros. Eu tô deixando até a bomba aqui que nós vai fazer tudo e vocês vão ver. Aqui é um vídeo de alguns takes que a gente fez a aplicação, só para ver que a gente fez. É rapidinho. Olha aqui, ó, bando de fila na puta. Me deu tomando pinga de sacozinho. Aqui, ó, segunda. Café taiado. Tá aí, ó. Meu lazer é isso aí, ó. Tu gasta teu dinheiro com cachaça, com cigarro. Eu gasto meu dinheiro com isso aí, ó. Fica a dica. Eu só queria que o Oscar e minha mãe tivessem Instagram. Joga assim, né? Não, aí o Japão da Agro Fortaleza, lá do meu povo Bulhões, Goiás, ligou pra mim na rádio e falou assim: Dário Neto, você não tem aquela do César e Paulinho? Na Fazenda da Esperança mora o meu amor. Ai, segura no peito aí, ó. Na Fazenda da Esperança. Estica! Pulou! Oscar, pai, porque fala assim, ó. Um lago lindo pra gente brincar. Vai, pega na voz do Stone Jornal, vai. Tem um lago lindo pra gente brincar. Hã? Isso é amostra pra fazer nada de solo. Não tá fazendo falta, não. A única falta que eu sinto é de quando a gasolina era 2,50. Chico Rei Paraná, tem aí? Eu falei, criatura do céu, vamos ver se você tá preparado pra ouvir mesmo. Segura essa tijolada no peito aí, ó. A solidão que dormiu comigo. Estica. Não consegui o meu corpo aquecer. Sai, cachorro. Essa coisa de viver do que gosta. Você ama o que você faz? Quanto você dedica da sua vida para isso? Você lê quanto? Se você não ama, como é que você espera que isso te dê alguma coisa de retorno? Você tem que aprofundar na sua arte, no seu trabalho. Sejam. Se você não dedica, não vai te dar nada. Ai, cara, é isso aí. Pô, mano, mostrou ele fazendo uma coisinha assim. Então, pessoal, valeu. É a última, né? Então, pessoal, ó, para finalizar, vamos preparar aqui uma bomba dessa. Aí eu já aproveito e aplico aqui no qualquer lugar lá fora, nos pão. Ai, nós já comemos, caralho, vai ficar gostoso, velho. Ele quer que cresça o queijo, né? Vai que o trabalho lá, a calabresa fica maior, aí o cara se empolga, fala, ô! Ai, cara. Então, beleza, ó.
Vamos. Ai. Então, ó. Aí você aqui é o 4. Não, aí dá uma. Olha isso. Você viu? O quê? O outro lá. Bruno. Esse é 8, né? Aqui é o laboratório aqui, né? 8 tampas? Aqui é onde sai a mágica. Ó. O ruim é que tem aquele fedor da bactéria, é a mão da sério? É sério. Isso é. Cadê de passar? Quem estiver precisando, tem que passar. Ele levar na o todinho todo. Tá chique, morto.